né? Então, tem uma imagem aí do cockpit da SpaceX, né? Quando eu era menino pequeno lá em Minas Gerais, meu sonho era estar numa nave espacial. E eu acho que isso está chegando perto, né? Não sei se vai chegar para mim, mas já tem gente em naves espaciais por aí. E aí, pensando em futuro, né? A gente vive num mundo de incerteza, de volatilidade, e isso é a característica do nosso mundo hoje. Qualquer coisa, a gente tem uma pandemia que do nada aparece, a gente tem alterações climáticas que estão ficando cada vez mais violentas, mudanças comportamentais, mudanças políticas. Então, a gente vive num mundo de eterna incerteza. Isso é bom, porque isso tira a gente da zona de conforto, mas também está mudando um pouco a forma da gente fazer tudo na vida, inclusive saúde, pensar saúde também. A gente está saindo de uma geração onde a gente tinha baseado todo o nosso conhecimento em coisas físicas, palpáveis. Era o átomo que eu podia dividir ou fundir, né? O byte 0 ou 1, gene, as 4 bases do DNA. Então, estou saindo do mundo totalmente físico e palpável para um mundo totalmente não palpável. Estamos falando agora de computação em nuvem, de IoT, né, de blockchain, que para muitas pessoas a gente ainda tem muita dificuldade de entender e de explicar isso, de inteligência artificial, tecnologias que eu pontuei aqui, nenhuma delas é palpável. Você não consegue palpar uma nuvem, não consegue palpar uma inteligência artificial, você não consegue nem entender como ela funciona às vezes. Então, o nosso mundo mudou. E a forma de trabalho também mudou. Então, pensando em emprego, em indústria, a gente tem uma redução significativa das habilidades físicas e manuais, das habilidades cognitivas básicas e um aumento dessas habilidades tecnológicas. E o futuro vai ser muito isso. Cada dia que passa, eu estou tirando mais a coisa do manual e indo para o intelectual. E a gente precisa pensar nisso também na área da saúde. Às vezes as pessoas pensam que a gente ainda tem que fazer algumas coisas que a gente fazia no passado, como, por exemplo, uma consulta presencial, para que seja uma consulta bem feita. Talvez não precise, uma consulta virtual pode ser tão bem feita ou até melhor bem feita. Não adianta você ir num consultório no médico que ele não te olha na cara e te manda embora com uma receita na mão, sendo que, às vezes, no virtual ele tem obrigatoriamente que estar olhando para você o tempo todo. E aí a gente tem esses 6Ds aí que o Peter Diamandis fala, né, que é a digitalização, decepção, a disrupção, a desmaterialização, desmonetização e a democratização. Essa é uma via que praticamente todas as tecnologias disruptivas vão passar, né? Então, vamos pensar num modelo aqui de uma máquina fotográfica. Então, a primeira coisa foi digitalizar a foto. Eu deixei de ter uma foto física para ter uma foto digital. Aí todo mundo pensa, nossa, que legal, a foto digital, mas eu não tenho câmera digital, como é que eu vou mostrar? E meu álbum de foto, onde vai ter? Então, existe uma fase de decepção com essa nova tecnologia. Mas, logo depois disso, todo mundo começa a ter máquina digital. E aí, todo mundo deixa de ter a foto impressa e passa a ter a foto agora no celular. Então, eu começo a disruptar e acelerar esse processo. E aí, o próximo passo é desmaterializar. Cadê a câmera fotográfica real? Ela sumiu, agora eu só tenho a foto digital. Cadê o papel? Cadê o filme? Ele desapareceu. E aí, a gente vai desmonetizar. Quanto custa uma foto digital? Nada. Antes, eu precisava pagar o filme, pagar a revelação. Hoje, eu não preciso de nada disso. Eu tenho uma foto digital. Então, eu desmonetizei. E democratizei, porque é barato. Todos os celulares hoje tiram fotos. Então, a câmera, que antes eu precisava ter uma Leica com filme de não sei quantos ISO, ASA, não sei quanto, agora eu tenho uma câmera, que é um celular, que faz tudo isso, e pelo preço de um celular. Que não é barato, mas já é diferente, eu não preciso ter 2 objetos, né? Então, essa é uma curva que a gente vai ver em várias outras coisas. As tecnologias, elas são assim, todas as tecnologias disruptivas vão percorrer esse caminho. Isso aqui é uma curva mostrando o poder computacional, né, até a gente chegar na singularidade, que é quando a gente vai ter uma inteligência artificial que consegue criar outra inteligência artificial, e isso está previsto acontecer por volta de 2045, e a gente está chegando bem perto disso aí. E, nesse momento, a inteligência vai superar a capacidade do ser humano de raciocinar. E essa é uma curva que a gente vai ver ela aparecendo em outras coisas, né? Em outras áreas, né? Então, esse número de registro de patentes nos Estados Unidos tem o mesmo perfil de curva, né? A gente pegar a invenção desde a Revolução Industrial também tem o mesmo perfil de curva. E a IoT e a IoMT, que são a internet das coisas médicas, né?
também tem o mesmo perfil. Então, provavelmente, tudo que a gente vai ver agora na área de tecnologia, com essas tecnologias disruptivas, vai ter esse perfil, da gente passar por esses 6Ds. Né? E aí, vou deixar um gancho para vocês aqui, que, no final, a gente fala lá na Grifo que assim, tem que ter um Ezinho no final. Tá? E aí, guarda a letra E aí, porque a gente vai voltar nela no final. E aí eu vou passar uns números rapidinhos, né? O financiamento global da saúde só aumenta, mais de 5.000 negócios, 5.500 negócios. América do Norte, Europa e Ásia, obviamente, controlam todo esse negócio aí. E o financiamento vem subindo, né? Mesmo com a pandemia de Covid. Então, quer dizer, a pandemia foi ruim por um lado, mas ela estimulou a parte de ciência, de tecnologia, ela estimulou o mercado de saúde nesse setor, no setor médico geral, e o financiamento global de saúde vem aumentando também. Então, todas essas dificuldades e problemas que o mundo VUCA traz, na verdade, tem trazido dinheiro junto também e uma aceleração. As health techs também têm aumentado, hoje correspondem a 10% do produto bruto e 9,2% no Brasil, e teve um aumento também de health techs. Então, a gente está aumentando também as pequenas empresas que funcionam dentro desse pensamento disruptivo. Uma health tech, qual que é a característica principal dela? É não ser tão grande como um grande navio, que é difícil de você manobrar, mas você ter agilidade para mudar, para trocar o pneu do carro com ele em movimento. E isso é bom. E a gente tem aí uma revolução que a gente chama de data-driven, que é uma revolução dos dados, né? 300 bilhões por ano poderia se economizar se a gente soubesse otimizar esses dados. Isso corresponde a 8% do PIB mundial. E não é só sobre dinheiro. Algoritmos de inteligência artificial podem prever, com até 4 horas, o risco de uma pessoa estar infartando com 66% de precisão. Isso é melhor do que muitos médicos podem fazer, ou que a maioria dos médicos pode fazer. Né? O 5G, que a gente vem falando, ouve aí toda hora na televisão, né? Ele vai criar mais de 16 milhões de empregos em todos os setores pelo mundo, vai aumentar em 2,7 trilhões de vendas de todos os equipamentos que tem essa tecnologia de 5G associado, e vai adicionar mais de 1,5 trilhões ao PIB dos Estados Unidos. Então, o país mais rico ele vai ficar mais rico ainda com 5G. E o 5G não é só a questão do celular. O 5G é uma questão de reatividade e de responsividade. Então, não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas você ter uma resposta quase que imediata para um device que está a quilômetros de distância, centenas de quilômetros de distância, isso é extremamente importante. Eu vou poder fazer cirurgias robóticas à distância sem precisar estar presente. E qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é que eu posso ter um cirurgião extremamente treinado operando uma pessoa num local onde talvez ela nunca tivesse acesso a esse cirurgião. Então, imagina eu ter uma cirurgia com o Ivo Pitangui, sem ser o Ivo Pitangui, mas a quilômetros de distância, talvez numa área rural, talvez numa comunidade indígena, talvez numa zona de guerra. Então, isso é extremamente importante. Tá? Vai criar uma outra característica do 5G, ela vai criar 2,8 vezes mais empregos do que as outras tecnologias. Então, ela não só é custosa, mas ela vai gerar mais emprego também. E aí a gente vai falar um pouco de internet 3.0. Né? O que é internet 3.0? Essa é a integração, é a nova fase da internet. A gente sai de uma Web 1, que era aquele browser que você precisava digitar tudo, para a Web 2, que é isso que a gente conhece, né, que são os wikis, são os blogs, né, e a gente entra numa 3.0, que, na verdade, ela está difusa, ela está muito espalhada pelo globo inteiro. Qual que é a diferença? Né? A gente sai de uma data monarchy, que é onde eu tenho, por exemplo, o Google controlando todos os dados, eu tenho a Microsoft controlando todos os dados. Se eu tiver um ataque no Google, tudo que está lá no Google Cloud eu vou perder. Se eu tiver um ataque na Azure, eu vou perder tudo que está na Microsoft. Né? Mas na Internet 3.0, eu tenho uma data democracy. O que é isso? Os dados, os meus dados, os seus dados, eles não estão num servidor, eles estão espalhados pelo mundo em vários computadores. Isso virtualmente impede ou inviabiliza um ataque hacker, porque ele teria que atacar todos os computadores ao mesmo tempo, e ele não vai conseguir fazer isso. Então, eu tenho uma segurança adicional de dados. E, com isso, cada um que detém o dado do outro vai poder ser monetizado também. Esse é o princípio do blockchain e da Internet 3.0. Então, eu consigo ter uma distribuição de renda, eu consigo ter uma distribuição de valor na rede muito melhor do que
na internet anterior, né? Onde eu tenho que pagar o Google, eu tenho que pagar a Microsoft, e aqui não, aqui eu pago para você, eu pago para o colega ali do lado, que tem meus dados no computador, não diretamente, mas pela própria arquitetura da internet. Isso vai mudar bastante a nossa forma de fazer dinheiro. Isso é o blockchain, em última análise, né? E aí a gente fala de realidades expandidas. A gente já está vendo a Ray-Ban lançando um óculos que grava, que você fala com o óculos e ele grava, ele tira foto, ele te dá alguns dados, né? Imagina que daqui a pouco a gente vai estar andando com óculos que vão responder ao ambiente, te mostrar onde você está, que vão te guiar para onde você quiser ir, vão te dar respostas. Você vai olhar para uma fruta, ele vai olhar e falar se essa fruta tem tantos por cento de proteína, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de açúcar, e vai te dizer o que você está comendo. Então, a gente tem uma capacidade de interação muito maior. Tem o metaverso também, que é um outro universo paralelo, onde a gente vai ter algumas coisas que a gente pode fazer lá dentro e que vai ser muito útil para a gente. A gente tem robôs que estão cada vez mais presentes, né? Isso vai chegou agora em 2023 a 20 bilhões, e que vão ficar muito melhores a partir do momento que a gente tiver o 5G. Segundo dados do Fórum Mundial, em 2025, 52% de todas as ações humanas vão ser substituídas por robôs. Isso não é ruim, isso é muito bom, na verdade, porque talvez sobre tempo para a gente fazer pintura, para a gente fazer arte, para a gente criar coisas que o robô nunca vai ter uma imaginação, uma identidade criativa, isso é nosso. Então, a gente vai poder pôr emoção, coisa que eles não vão poder, não agora. E aí a gente tende a ter mais cargos também novos sendo criados, né? Porque a gente fala muito dessa destruição, do desaparecimento de algumas funções, de alguns postos de trabalho. Mas a gente tem que olhar para o outro lado, a gente vai estar criando outros postos de trabalho. Talvez a gente deixe de ter o atendente de telemarketing porque ele foi substituído por um chatbot, mas talvez eu precise de ter um técnico de chatbot, um educador de chatbot, um psicólogo de chatbot, para poder trazer esse chatbot para mais humanidade, por exemplo, para que seja mais fácil dele entender a gente. Então, os assistentes de voz também, eles vão aumentar, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vão ter até 2025 assistente de voz. Então, a Alexa é o que a gente mais conhece, mas tem o Google, né, tem outros aí saindo também. E se vocês procurarem na internet, tem uma assistente de voz do Google que marca consulta, uma agenda de cabelo para você na cabeleireira. Ele faz tudo, basicamente, dentro daquilo que você quer e te responde. Então, a gente talvez não precise de uma secretária, um chatbot vai poder responder para você algumas coisas e te poupar tempo para fazer outras coisas mais importantes para a gente. Né? Os wearables, que são os vestíveis, né? A gente está mudando muito a nossa forma de entender e de enxergar o paciente. Como é que a gente fazia isso no passado? O paciente passava comigo numa consulta, eu passava o remédio e falava, volta daqui a 30 dias. E aí, daqui a 30 dias, eu veria ele como uma foto de agora, uma foto de 30 dias depois. Com os wearables, eu tenho condição de acompanhar ele 30 dias e de saber como é que está o batimento cardíaco, a pressão, como é que ele está indo, se ele teve uma arritmia ou não teve. Então, tudo isso eu vou poder fazer uma forma diferente de medicina que a gente faz hoje. Um acompanhamento e dados de mundo real. Uma coisa é quando você vai na consulta, você põe a sua melhor roupa, você passa perfume, você escova o dente, você está bonita, você trocou suas roupas íntimas. Agora, no dia a dia, como é que é? No dia a dia, é você mesmo. Como é que você é no dia a dia? Isso a gente não sabe, o médico não sabe. E, com certeza, agora a gente vai ter uma outra visão, porque durante a consulta, pode ser que sua pressão suba, e eu faço um diagnóstico de hipertensão do jaleco branco. Só na consulta que você fica hipertenso. Mas, durante o dia, o seu normal, a sua pressão não é. Talvez eu precise dar menos remédio para esse paciente a partir de agora, né? Então, é uma outra forma de ver. E aí a gente pensa em humanos ampliados, né? Quando a gente chegar nessa singularidade, ou até um pouco antes dela, né? Que o Ray Kurzweil fala muito disso, né? Então, talvez a gente chegue a uma vida eterna, né? Assim, na verdade, a gente vai se tornar amortal, porque a ciência está evoluindo de forma que eu consiga manter a vida cada vez mais e aumentar a longevidade. A gente vai falar como futuro sobre longevidade em vários pontos aqui, mas basicamente é isso, eu vou aumentar o tempo de vida, não que eu não vou morrer, eu vou poder morrer sim, contudo, eu vou poder viver muito mais do que eu vivia antes, e isso é uma coisa que é muito importante.
E aí são capas de revistas, mostrando o quanto isso está presente no nosso dia a dia hoje, né? Que a gente, na verdade, está discutindo assuntos que vão levar a esse ponto para a gente, né? Esse aqui é um quadro desse livro, que é do Bertalan Mercot, que chama O Futuro da Medicina, e aí ele enumera algumas tecnologias, essas verdinhas todas já estão em andamento, e as vermelhinhas ainda vão demorar um pouco mais de tempo, mas, basicamente, a gente está falando aqui de coisas que a gente já está vivenciando hoje, e que a gente tem a tendência a vivenciar muito no futuro. A gente vai fechar tudo com os gêmeos digitais, que depois a Luzia vai falar, e, basicamente, o gêmeo digital ele vai ser uma forma da gente melhorar muito a forma de educação médica, né? Eu acho que talvez o grande diferencial de todas essas tecnologias seja, antes de ser atingível, ser de acesso à população geral como um todo, ela vai ser, primeiro, numa primeira fase, para melhorar o que a gente tem, para melhorar a educação médica. E aí a gente vai discutir muito. Eu vou ser um pouco bem rápido aqui para dar tempo da gente discutir, porque eu acho que o que vai enriquecer muito é a nossa discussão, né? E lembra do Ezinho que eu pedi para vocês guardarem no final? O Ezinho é de equidade. Então, além dos 6 Ds lá da disrupção, do Peter Diamandis, o que eu acho que a gente precisa incluir é a equidade. A equidade não é dar tudo para todo mundo, isso é democracia. Equidade é dar aquilo que quem precisa para quem precisa. E isso é o que vai diferenciar. A gente não está numa época mais de gastar desnecessariamente. Os recursos estão ficando parcos e vão ficar cada vez mais parcos, e a gente precisa entender isso. Isso não é ruim. Isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais inteligente no consumo e no desgaste desses recursos. Então, é muito importante a gente ter equidade. E a tecnologia ela vem para isso, né? Então, a gente vai discutir depois, com mais detalhes, todos esses... a gente pode discutir cada uma delas, mas os gêmeos digitais eles têm essa grande possibilidade de melhorar a educação médica, de melhorar a forma como a gente enxerga o paciente e como a gente faz ciência, né? Eu vou passar para a Luzia, para ela falar um pouquinho sobre os gêmeos digitais, e aí a gente depois abre para discussão. Obrigada, Cris. Bom dia a todo mundo. Um prazer estar aqui. Agradecer aí a Ju, o Cris e a Casa Firjan. E, gente, a gente quer que seja bem interativo, então fiquem à vontade para parar, perguntar, para que a gente aqui faça um tempinho legal. Antes de entrar nos gêmeos digitais, que é o título da nossa palestra, eu só queria lembrar o seguinte: a tecnologia, gente, está aqui há muito tempo. Inteligência artificial tem mais de 70 anos, impressão 3D mais de 30. Então, a questão, e talvez a gente deixe aí para a Ju perguntar para a gente, e vocês ajudam, é por que a gente demora tanto para tirar proveito de tudo isso? Por que a gente não está com as coisas nesse mundo maravilhoso que o Cris descreveu, a gente já não está se beneficiando? E a gente vai falar aqui alguns dos casos reais, e casos reais não lá dos Estados Unidos, de Israel, nós vamos falar aqui do Brasil, gente que está fazendo coisa aqui dentro do Brasil. Bom, mas, enfim, para falar de gêmeos digitais, o que é a figura de gêmeo digital? Basicamente, é você pegar uma coisa que é física e transformar em bits e bytes, que nem o 6D que o Cris comentou. E aí, atrelado, tem outra coisa. A tecnologia sozinha, só a inteligência artificial, só, entre aspas, a inteligência artificial, só o blockchain, só não sei o quê, ela tem um potencial, mas quando você mistura as coisas, o negócio fica muito mais interessante. E o gêmeo digital vem nessa linha. Então, um gêmeo digital sem um IoT, que é Internet of Things, Internet das Coisas, ele perde um pouco do que deveria ter de potencial. Então, se você mistura tudo isso, você tem outras aplicações bem mais interessantes. E por que inventamos essa história de gêmeos digitais? Porque a gente pode replicar no mundo real as coisas físicas. Começou muito, gente, na parte de indústria 4.0. Eles tinham uma máquina
que estava lá fisicamente, alguém tinha que dar manutenção nessa máquina, e aí eles falaram, para eu, por exemplo, fazer treinamento dessa máquina, eu vou fazer uma cópia, réplica do desenho dessa máquina digitalmente, e aí eu posso fazer o treinamento. Então, vocês veem que os gêmeos digitais são senhores sexagenários, eles nasceram em 1960. E demorou 30 anos para alguém começar a tirar proveito dessa ideia. Mas aí vocês veem que o gráfico em tecnologia é assim mesmo, demora 200 anos depois o negócio, quando pega velocidade. E nessa história de tudo junto e misturado com as outras tecnologias, isso vai criando mais e mais potencial para a gente poder tirar proveito. De modo que, hoje em dia, principalmente na Covid, né, todo mundo sabe, já ouviram falar, ela acelerou muitas das coisas, porque se não vai no amor, vai na dor. Então, telemedicina foi implementada, os estudos com inteligência artificial foram acelerados. Contando aqui um caso rapidinho de dados que o Cris comentou. Eu trabalhava no Grupo Fleury, no meio da Covid, lá toda a época, e o Grupo Fleury aqui no Rio é o Felipe Matoso, o Labs A+, enfim, é um laboratório de análises clínicas, né? E a gente brinca com amor e carinho que é meio fla-flu a questão dos concorrentes. Então, em São Paulo tem, por exemplo, o Hospital Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, que, né, com toda a ética e respeito, mas são concorrentes. Só que a beleza do negócio, no meio da Covid, gente, o Fleury ele tinha mais de 80 anos de dados de diversos, óbvios, pacientes. Então, era muita coisa interessante. O Einstein tinha os seus tantos, não tantos, né? E o Sírio também tinha um bom movimento. O que a iniciativa foi? Vamos juntar tudo isso. Vamos juntar que a gente de tecnologia chama de um data lake, que é um grande mar de dados, e vamos ver o que tem de correlação. Eu sou estatística de formação, né? O que tem de correlação? Por que o marido do lado de uma mulher não pega e por que a gente só de olhar para fora da janela pega? Quais são as características das pessoas? E aí foi feito. E a beleza da tecnologia, quando você abre, além de derrubar, a gente chama derrubar, né? De colocar todos os dados dentro do lake, a gente abriu para o mundo inteiro. Falou, olha, gente, tudo anonimizado, tudo, mas falou, olha, está aqui, ó, todos esses dados, vamos ver o que é que a gente descobre disso. E nisso começou a ter correlação, tipo sanguíneo, aí eu não sou médica, o Cris vai falar melhor que eu, mas, enfim, foram descobrindo as correlações de dados. Então, vejam que beleza, o que é, né, o brinco fla-flu, né, concorrentes, não queriam, numa dor, falaram, não, para o bem de todo mundo, literalmente do mundo, e essa base foi aberta mundialmente, e a gente tinha pesquisador de tudo quanto era lugar do mundo olhando esses dados. Então, é isso que é a beleza quando a gente usa a tecnologia a serviço da sociedade, a serviço do humano, e não o contrário, como às vezes a gente vê, né? Muito bem, e aplicações reais? Primeiro, gente, novos tratamentos e dispositivos. Então, o Cris estava falando do transplante de órgãos, ou você tem que colocar um marca-passo, ou sei lá o quê. Hoje em dia, né, enfim, eu tenho aqui 1,5 metro de altura, é diferente de alguém mais alto e com mais massa, vamos dizer assim. Então, nesse contexto, não necessariamente o marca-passo que funciona para mim, funciona para ele, que é homem, tem mais massa e etc. A beleza daqui é que a gente consegue fazer quase que um one-to-one para o meu tipo físico, porque eu sou mulher, porque eu tenho certa idade, blá, 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 sou, sei lá, caucasiana, etc. Dá para colocar um determinado tratamento específico, ou, no mínimo, muito mais próximo da minha realidade. O gêmeo digital vem ao encontro disso. Cenários clínicos. Então, o Sírio fez um trabalho muito bonito disso. Na probabilidade, o Cris comentou, né, a probabilidade de ter um ataque cardíaco. Eles implantaram, dentro da UTI do Sírio, toda uma análise de quem estava na UTI, quem tinha probabilidade de ir para um mundo melhor ou quem estava com condições melhores. E aí sabiam quem priorizavam. E a inteligência artificial que estava por detrás disso teve uma assertividade de mais de 70% em cima das probabilidades que iam acontecer. Tendências e riscos nessa linha.
E medicina de precisão, como eu falei, eu posso dar o remédio correto para esta pessoa, é quase one-to-one, né? A medicina específica, a quantidade específica. Hoje, né, o laboratório toma 7 dias o antibiótico X. Talvez eu não precise tomar. Sempre que o médico, o Cris vai ficar bravo, meu irmão também é médico, mas e daí? A pediatra falava, dá X gotas de, sei lá, Novalgina para os meus filhos. Aí eu falava, não, vou dar menos. E, enfim, todo mundo que é mãe ou pai aqui, acho que também medica um pouquinho a família, né? Depois a gente reclama quando não é certo, mas, enfim. Então, a gente, eventualmente, faz um pouquinho de ajuste, né? Porque eu mesma tomo muito menos, até pelo meu porte físico. Monitoração em tempo real, que eu comentei, por exemplo, do caso do Sírio. Essa modelagem, a gente vai ver um videozinho super rapidinho de órgãos e sistemas aqui no Brasil, muito legal. E, por isso, você consegue fazer tudo isso, simular a cirurgia, simular a evolução de doença e por aí vai. Queridos, vocês ajudam aí ou eu consigo? Tentarei. Acho que falta o som. É o melhor jeito atual de customizar um produto para um paciente. Então, a gente fala de customização e às vezes pensa, né, roupa, órtese, mas a gente pode customizar qualquer coisa. Pode customizar um biomodelo, pode customizar uma prótese. Então, já tem próteses sendo testados. Esse áudio, querido, acho que é de outra sala. A gente acha que a possibilidade mais gente de uma maneira que vai facilitar o tratamento tanto do paciente quanto do paciente. Falei, não era isso que estava para passar. É o melhor jeito atual de customizar um produto para um paciente. Então, a gente fala de customização e às vezes pensa, né, roupa, órtese, mas a gente pode customizar qualquer coisa. Então, pode customizar um biomodelo, pode customizar uma prótese. Então, já tem próteses sendo testadas no Brasil e a gente está apostando muito fortemente nele porque a gente acha que tem uma possibilidade muito grande de abranger mais gente de uma maneira que vai facilitar o tratamento tanto do paciente quanto a impressão 3D ou manufatura aditiva, ela na verdade, a grande contribuição na indústria e também na área médica é a possibilidade do desenvolvimento de produtos de uma forma rápida e barata. Pode fazer uma impressão 3D do órgão ou do osso do paciente, estudar a complexidade do procedimento e ganhando muito tempo, um tempo muito importante para alguns pacientes até vital. Quando ele está assim mais lisinho é que ele captou a imagem. Aqui ele vai fechando o modelo, ó. Fechou aqui, não pode esquecer de ir para cima e para baixo. Olha lá, vai completando lá. Depois já de obtida a imagem e da imagem trabalhada no computador, dela, no sistema, ali já é um modelo a 50% desta mão, que a gente imprime o menor aqui. Legal, né? Porque você sai de uma imagem, vai para o físico e volta para a imagem, né? Então, é isso que é a beleza aí de você misturar as coisas. Nos hospitais, além dos casos clínicos que a gente está falando, eles também ajudam a simular o próprio fluxo de pessoas chegando, melhorar a eficiência operacional. E nas empresas farmacêuticas, diminuir o tempo, né? A gente viu no caso da vacina do Covid, com todas as suas considerações, mas fato é que a gente não teria uma vacina no tempo que a gente teve, exatamente porque foi usada muita tecnologia, muita inteligência artificial para ajudar nisso. E aí o Cris falou um pouco de treinamento. E aí vamos ver alguns números não muito bonitos aqui no nosso país. Essa última pesquisa
dessa Eu-Medicina revelou que quase 70% dos médicos recém-formados nem conseguem saber se é um infarto, não sabem tirar, né? A gente chama tirar a pressão, e 86% não conseguem atender um acidente de trânsito. Nós hoje, gente, aqui no Brasil, nosso problema não é quantidade. Temos 546 mil médicos. A gente tem uma média geral do país de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, sendo que nas principais capitais, 5,7. Temos mais de 340 escolas, com 36 mil vagas novas, sendo que 44% dessas vagas não têm como fazer a residência, né? Então, como é que eles vão aprender na prática? Nós temos uma média superior aos países desenvolvidos com relação a recém-formados. Temos 10 mil recém-formados para 100 mil habitantes, sendo que a França tem 9,5, por aí, o Israel 6,9, por aí vai. E temos ainda o envelhecimento populacional e as novas tecnologias, que são mais um fator que os médicos têm que estudar para entender e poder tirar todo esse proveito. Então, a questão do treinamento, gente, vem muito ao encontro disso, aí a gente vai explorar um pouquinho mais nas perguntas e também o que vocês quiserem. Mas, antes disso, vamos ver alguns casos reais, gerais, censura, gerais de implantação. No Fleury, como eu comentei, eu trabalhei lá de 17 a 21, o Dr. Bruno criou essa impressão 3D. Hello? Tá. Olha que legal. Então, eu sou uma médica ortopedista, vou fazer uma operação no joelho, e o que normal era você fazer uma, tomografia, né, ressonância, não sei o quê, e você tinha o resultado, até em 3D, do joelho da pessoa. Mas é bem diferente você ter o joelho da pessoa e você ter alguma coisa física para poder, vamos chamar, treinar. Obrigada. Obrigada. Está ligado? Alô? Não, acho que é censura mesmo. Então, e aí o médico podia pedir isso e, vamos chamar assim, ter uma sensação muito melhor antes de operar a pessoa do que ele ia encontrar quando abrisse o joelho. Isso desde 17. A BP também tem um laboratório clínico, a BP é a Beneficência Portuguesa, né, em São Paulo, nessa linha. A Johnson, usando para desenvolvimento de novos medicamentos contra o câncer. E a Johnson criou um treinamento muito legal em metaverso, chamado Paciente Virtual. Depois, se vocês quiserem, a gente conta mais. E aí a gente tem todo mundo aí utilizando essas coisas. Só que nem tudo são flores, né? Então, quais são os desafios que a gente tem nas novas tecnologias? Primeiro, uma questão de privacidade e segurança. Acho que vocês talvez acompanhem, muitas invasões têm sido constantemente realizadas. A área de saúde é muito visada, porque ela tem um impacto público e, portanto, político envolvido. Integração de sistemas de saúde complexos, porque cada vez mais nós vamos tendo mais coisas para fazer, e o custo, quando os primeiros que aqui chegam normalmente pagam a conta. Por outro lado, as oportunidades de tudo isso que a gente descreveu, quanto mais pessoas entram, mais empresas entram dentro da tecnologia, o custo vai caindo. Você tem uma evolução representativa na telemedicina, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas você tira, aproveitando, né, a câmera, você tira fotos, sei lá, de uma mancha que você tem na pele, manda direto para o médico que está te atendendo, ele tem uma sensibilidade, aumenta, diminui, enfim, você vai tendo cada vez mais condições de fazer uma consulta remota com cada vez mais qualidade, e eu comentei tudo junto e misturado, combinando as novas tecnologias. E agora a gente vai para as nossas perguntas de vocês e da Ju, que ela tem uma listinha. Maravilha. Antes de passar para vocês, eu quero fazer uma pergunta, tá? A gente sabe que essas tecnologias elas estão mudando, né? A forma como a gente se relaciona com a mudança do nosso estilo de vida, a prevenção de doenças, o diagnóstico de doenças e o tratamento de doenças. Como é que vocês veem isso dentro da educação em saúde, né? Vocês veem que assim
tanto o paciente, ele está mudando essa relação, mas os profissionais de saúde também precisam fazer essa virada. Obviamente, a gente está falando aqui de futuro, mas nós encontramos os dois modelos hoje, né? O analógico dentro dos consultórios e o digital. Nós estávamos comentando mais cedo que os novos profissionais de saúde, eu não sei se tem profissionais de saúde aqui nessa sala, eles buscam se especializar para trabalhar só com tecnologias, né? Sem ter esse olhar aí mais apurado do contato. Como é que vocês percebem essa mudança, né? Olhando aí para o futuro e as relações das pessoas, das instituições e dos profissionais com essas tecnologias? Tá. Essa é uma coisa que sempre acompanhou a medicina, né? Então, à medida que a gente tem um exame diagnóstico, a gente já passa a dar credibilidade muito grande para aquele exame. Então, é muito comum que as pessoas queiram fazer muitos exames, porque os exames dão um diagnóstico, e, na verdade, isso é uma falácia. O que dá o diagnóstico é uma história clínica bem feita. Então, desde Hipócrates, lá, muitos anos atrás, a gente sabe que o que importa para o diagnóstico é uma história. Então, assim, não adianta eu pensar numa hepatite ou numa disfunção hepática de alguém que nunca teve um problema hepático, né? Então, e isso acontece hoje. Isso é uma falha do sistema que acontece hoje, sempre aconteceu. Então, muitas das vezes a gente vê um paciente, recentemente eu tive um caso, um paciente meu estava na UTI, pediram um exame, que é uma amônia, dosagem de amônia. A gente sabe que quando você tem uma disfunção hepática, a amônia sobe. Só que isso está escrito em guidelines. Não se pede amônia para quem não tem disfunção hepática, porque é um exame que é falho, ele pode vir alto. Ele não quer dizer, ele não tem um valor preditivo positivo para disfunção hepática. O que ele é um marcador, um exame para você acompanhar. Então, você não deve pedir. Por isso que a gente precisa tomar muito esse cuidado. Toda vez que a gente tem uma tecnologia nova, a gente tem que tomar cuidado com o quão de credibilidade a gente dá para aquela assertividade daquele diagnóstico e ficar atento a isso. Então, o que nunca vai faltar, é esse escrutínio médico de olhar para o resultado do exame e entender se aquilo está certo. Por que a Ju perguntou isso? Porque a gente vai ter inteligências artificiais com uma possibilidade, uma capacidade de fazer diagnóstico com muito mais assertividade que um ser humano. E aí, como é que eu faço? Eu acredito na inteligência artificial ou eu acredito no humano? Então, quando eu tiver uma inteligência que falar, olha, você tem 70% de chance de infartar, e você precisa fazer tal e tal coisa, eu vou acreditar nela ou vou acreditar no médico que vai falar, não, você não vai infartar agora? E isso é importante, porque se ele infartar, quem vai ser processado? A inteligência artificial? Ela não é um ser vivo, então ela não vai ser passível de uma culpabilidade legal, né? Então, o que é muito importante? O médico tem que ter essa capacidade, tem que ter a literatura, ele tem que ter o estudo para saber olhar para aquele exame e falar, não, esse exame está errado, esse exame não se aplica. Foi o que eu fiz com o meu paciente. Eu falei, gente, esse paciente não tem uma disfunção hepática, ele tem um ultrassom mostrando um fígado normal, ele nunca teve hepatite, ele nunca bebeu. Por que a amônia está alta? Não me interessa. Ela pode subir por outras causas, mas ele não tem uma disfunção hepática. Então, a gente precisa saber utilizar as ferramentas como elas são ferramentas. Não adianta eu querer pintar com uma broca. Não adianta eu querer esculpir uma madeira com um pincel. Eu nunca vou conseguir. Eu tenho que usar a ferramenta certa no momento certo. Então, essa literatura médica, essa literacy que o médico tem que ter, ela vai ficar cada vez mais importante. Esses médicos novos, eles vão ter que ser formados para entender as falhas do método diagnóstico, da inteligência artificial, de todas as coisas que a gente está falando aqui, para que ele saiba quando ele pode acreditar nela e quando ele não pode. E a inteligência artificial é bem bacana, porque ninguém sabe como ela funciona. E hoje a gente tem uma força-tarefa mundial para poder regulamentar essa inteligência artificial. E uma das coisas que a gente tem que fazer é, de tempos em tempos, você tem que retreinar a sua inteligência artificial com os dados atuais. Por quê? Porque muda. Ela muda. E quando ela muda, ela falha. E ela pode perder a acurácia e a sensibilidade que ela tinha. E o médico precisa saber disso. Então, todos esses pequenos detalhes, a gente vai ter que aprender e entender para fazer uma medicina melhor, uma medicina de precisão. Cris, a sua fala me gerou dois gatilhos aqui. Uma discussão que aconteceu essa semana, saiu no jornal, não sei se vocês viram, uma mãe que levou o filho em
10, 15 especialistas e não conseguiu, ninguém conseguia fechar o diagnóstico. E aí ela resolveu colocar todas as características, tudo que estava acontecendo com o filho dela no chat GPT, e ele trouxe ali um diagnóstico do que poderia ser aquela doença, uma doença rara. Vocês viram essa reportagem? Eu vi por cima, Ju. O que eu... Gente, eu trabalho com TI mais de 30 anos, e a gente está falando de medicina aqui, mas acho que serve para qualquer profissão. A gente tem um risco muito grande de emburrecer. Vamos falar português claro. Porque é cômodo a gente se basear na inteligência artificial, e aí a culpabilidade, a gente sempre brinca, vai ser da pessoa de TI que programou, mas tudo bem. Vai ser cômodo, e é difícil você, principalmente essa moça que fez isso com o filho, aí você chega e fala assim, não, mas olha, o Google falou. Eu estava uma vez num evento, gente, era um auditório de umas 200 pessoas, e quem estava falando era um médico contratado pelo Google, para gerir só a parte de health, né, de saúde da Google. Não sei se vocês sabem, mas as grandes empresas de tecnologia, todas estão com o pé dentro da Google, a Amazon, Microsoft, todo mundo, e não é só com nuvem, nada, eles estão fazendo coisas mesmo, identificar a retina para perceber se a pessoa é diabética ou não, um monte de coisa legal. E era uma sala de umas 200 pessoas. E aí ele pegou e falou assim, quem esteve no médico no último mês? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Quem pesquisou no Google se tem alguma coisa? Um monte de gente levantou. Então, a gente faz esse tipo de coisa. Quem não... O meu médico tem uma caricatura do Google, o doutor do Google do lado dele. Quem nunca pegou o seu exame, abriu e falou o que é Blavatsky, Drumsky, Blavatsky, né, a linguagem deles, e foi descobrir, acho que tem um câncer maligno que vou morrer daqui a 2 dias. A gente já faz isso. O risco atual, na minha visão, isso serve para qualquer profissão, é o profissional ignorar ou se basear demais na tecnologia e não fazê-la de um modo holístico. Então, eu acho que a gente tem esse risco, eu acho que tem uma responsabilidade geral em a gente desenvolver pensamento crítico. O sistema falou que tem... no mínimo, gente, repete o exame, até o exame sozinho. Uma pessoa que é sempre diabética, não virou diabética? Não, trocou o exame, sei lá, alguma coisa errada aconteceu. Repete e faz uma retificação, consulta outro médico, mas não pode simplesmente, cegamente achar. Agora, não me estranha o fato disso, porque, ao longo do tempo, a medicina, primeiro, foi ficando cada vez mais complexa, a gente cada vez mais velhos, os exames mais sofisticados. Então, antigamente, morria, a gente nem sabia do que era, vamos combinar. No tempo dos meus avós, morreu do coração, ficou velhinho, tinha Alzheimer, sei lá o que tinha. Então, a medicina ficou mais complexa, nós ficamos mais velhos, a própria, sei lá, a gente come um monte de porcaria, ar-condicionado, sei lá o que mais. Fomos desenvolvendo outras coisas, então o mundo está mais complexo, como estou no início. Dado isso, a tecnologia pode vir a ajudar a manter esse profissional atualizado, mas ela não pode substituí-lo no seu pensamento crítico. Eu acho que... Isso. Depois de um tempo me desligam, porque eu falo demais. Enfim, então, tem o lado bom e o lado ruim. Eu sempre digo, a tecnologia nem é boa, nem é ruim, é o que a gente faz dela, que nem a bomba atômica, é o que a gente vai fazer dela, e a inteligência artificial é um dos casos. Na minha visão, a gente pode se dar muito mal, ou a gente pode se dar muito bem, porque tem muita coisa que pode ajudar, não só na medicina, mas em outras áreas. Posso só complementar uma coisa que eu acho que aí a gente junta também a questão dos gêmeos digitais, né? Uma doença rara, a gente fala em medicina uma coisa, o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo, e isso é uma verdade. Isso é uma verdade matemática, tá? Então, o que é importante a gente entender? Provavelmente um médico vai errar uma doença rara. Aquela que ele nunca viu, que estava no rodapé do livro, ele não vai saber, porque ele precisa ler o rodapé do livro, e provavelmente ele não leu, porque ninguém leu. Tá? Então, o que é interessante? Nisso, talvez a inteligência ajude, mas o que eu vejo que é mais legal de tudo isso é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês e vou contextualizar isso em metaverso e gêmeos digitais.
A gente tem que fazer o diferencial, como quando a gente está infartando, com uma dissecção de aneurisma de aorta. Existe uma condição genética chamada Marfan, síndrome de Marfan, que eu tenho uma deficiência de colágeno tipo 3, então eu tenho uma artéria que ela é mais maleável e ela faz aneurisma, e esse aneurisma pode romper. Uma dor torácica pode ser um aneurisma de aorta ou pode ser um infarto. Comumente, vai ser muito mais frequente um infarto e não um aneurisma de aorta, principalmente no Marfan, que é uma doença rara, raríssima, então. Eu, com certeza, eu não vi na minha vida até hoje, eu tenho quase 30 anos de formado, eu não vi até hoje um Marfan. Apesar de conhecer, eu nunca vi. E nunca vi um com dor torácica. E se chega um Marfan no pronto-socorro, com uma dor torácica, e o colega não leu o livro, não leu o rodapé do livro, ele vai fazer um diagnóstico errôneo de infarto. Agora, eu posso fazer um gêmeo digital, que é uma pessoa idêntica, posso colocar isso no metaverso, e ele pode ir para casa com óculos dele de realidade virtual, estudar o que ele tem que estudar, fazer o diagnóstico certo de infarto. Você viu que uma boa parte dos médicos não sabe fazer o diagnóstico de infarto, nem é separar o infarto do Marfan, do aneurisma de aorta, mas ele não consegue fazer o diagnóstico do infarto. Então, eu posso ensinar ele a fazer o diagnóstico do infarto e mais, eu posso colocar um caso de Marfan no meio dessa história. Então, ele pode chegar em casa, depois de ler o livro dele, de assistir a aula, de passar pelo ambulatório, ele pode pôr o óculos e entrar num consultório virtual, onde vão aparecer pacientes para ele. E aí, dentro desses pacientes, pode ser um gêmeo digital que tem Marfan. E aí eu posso falar o seguinte, olha, os meus alunos da minha faculdade XPTO viram 100 pacientes com infarto, sendo 5% com Marfan, 5% mulher, 5% diabético, 5% obeso, e então eu posso padronizar a educação, a formação, o que eu não consigo fazer hoje. Então, esse cara pode sair com uma formação muito melhor. E aí a gente junta gêmeo digital, a gente junta inteligência artificial, a gente junta metaverso, a gente junta todas essas tecnologias que a gente falou para melhorar a qualidade da formação médica. Provavelmente, esse médico vai ter mais chance de acertar um Marfan quando ele aparecer num pronto-socorro do que um que nunca viu um. Então, pegar uma doença rara vai ser igual. Se eu conseguir colocar uma... E aí é o bacana do ser humano, né? A gente tem essa questão do viés de seleção. Todo médico conhece um caso raro que passou na vida dele. E isso é verdade, porque é tão raro e chama tanta atenção que isso fica impresso na memória da gente para o resto da vida. Então, todo mundo conhece, todo médico conhece os raros casos que ele viu. Se eu conseguir dar para esses médicos que estão em formação raros casos para que eles vejam com uma frequência que eles nunca teriam visto na vida real, com certeza eu vou fazer uma formação melhor. E eu posso fazer isso de forma padronizada e posso testar isso. Então, essa é a beleza dessas tecnologias novas. Maravilha. Eu coloquei esse caso justamente para mostrar que é possível, né? A gente, enquanto profissional da saúde, eu sou profissional da saúde também, viver, né? Circular nessas duas questões, né? Porque a mãe fez justamente isso. Ela descobriu, levou o que o chat GPT colocou para ela e o médico prontamente falou, ótimo, vamos seguir então, trabalhando nisso, e realmente o diagnóstico foi fechado. Eu queria abrir para o público. Se vocês quiserem fazer perguntas, meninas, aqui tem. Olá, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, além da profissão de medicina, quais são as outras profissões que aderem a essa Health Tech, né, que fala essa área? E a segunda pergunta, na verdade, teria três dentro dela. Seria quais são os avanços tecnológicos, tanto para visão, câncer e envelhecimento? Quando a gente fala health, a gente fala qualquer coisa ligada à saúde. Então, desde dentista, enfermeira, psicólogos, a gente daqui a pouco fala um pouquinho de saúde mental, que nós estamos precisando. Então, health é tudo que está relacionado à saúde. E até se expande um pouco quando você fala numa certa mandala de olhar holisticamente a pessoa, se ela faz academia, se ela tem hábitos alimentares bons, ou seja, nutricionista também está lá dentro e, eventualmente, até um profissional de ginástica, né? Então, isso é o health. Essa é a primeira pergunta, né? As outras já esqueci.
Então, é o que eu te falei, dentista, psicólogo, tudo que está relacionado à saúde. Mas em questão de TI... Eu acho que a área da saúde, gente, hoje, ela está bem Engloba expandida, tudo, né? né? Eu posso ser um arquiteto e trabalhar com saúde. Dentro de TI, além de health, o TI, tudo. Tudo. Advogado, contador, pessoas... Hoje, a inteligência artificial, pessoas de tecnologia programando, metade, você ganha 70% de produtividade se você faz via chat GPT. E você pode pensar também, por exemplo, em direitos de novas tecnologias. Então, o direito também entra dentro da área de Health Tech. A Health Tech ela é aberta para tudo. O engenheiro, o cara que desenhou a mão ali é um engenheiro. Então, eu posso fazer, eu vou ter uma mescla de várias profissões que vão atuar dentro de Health Tech. Praticamente tudo. Nessa questão de dados, que vocês falaram de lake dados, seriam cientistas de dados que dão dados para vocês e vocês verem dar esse diagnóstico, é isso? Acho que a Luzia vai concordar muito comigo. O dado puro, o data lake, sozinho, não adianta de nada. E também o cientista de dado, ele tem que ter uma curadoria. Então, precisa do médico olhar, porque é a mesma história do diagnóstico. Não adianta eu ter o dado se eu não souber olhar para ele. Então, médico, epidemiologista, exato, né? Um outro profissional. Acho que a Luzia tem a história do Fleury, que ela pode dizer com muito mais certeza do que eu, o quanto isso é importante, esse olhar diferenciado, né? Porque um lado é você construir, vamos dizer, toda a parafernália técnica, o outro lado é você interpretar o que está naquele dado e dado virar inteligência. O dado sozinho, ele está lá e não diz nada. Quando você faz a correlação entre as coisas, com uma visão médica, aí você consegue interpretar que a amônia, não sei o quê, é que reflete no coração, na cabeça. Isso uma pessoa de tecnologia não vai saber. Isso. Um advogado não vai saber. E uma outra coisa importante é que, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, você tem a educação de máquina, né, que ela pode ser supervisionada e não supervisionada. Se você jogar todos os dados lá, a Luzia, que é de TI, ela sabe, o computador vai te dar uma resposta, só que ela vai falar que a proteína X do dedinho mindinho está relacionado com câncer de mama. E o que tem isso a ver? Nada, nada. Foi um achado, são associações. E, veja, isso é um erro comum. Autismo está associado, a esquizofrenia está associado com o uso de cannabis. Cara, milhares de pessoas usam cannabis e existem um número pequeno de pessoas que têm esquizofrenia. Quando você junta esses dois grupos, matematicamente eles vão ter uma intersecção. E essa intersecção é causal. Ela não é causal, ela é incidental. Aconteceu porque tinha que acontecer, é um número que vai estar presente. E aí não existe essa relação de causa e consequência. Por isso que a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. E aí a TI ajuda, porque ela vai falar, olha, esses dados são mais frequentes, e o médico, o profissional da área da saúde vai falar assim, isso faz sentido, isso não faz sentido. O que não faz sentido, vamos abortar, porque senão vai achar mesmo. Então, faltou a palavra, mas quando a gente usa inteligência artificial de forma de forma que você está assistindo ela fazer essa escolha, você consegue falar para ela, olha, não vá para essa direção que você vai errar. Né, o aprendizado de máquina. Quando você faz o aprendizado de máquina supervisionado, você consegue dizer para a máquina, não vá para esse lado porque você está indo errado. E aí você acerta o diagnóstico. Quando você deixa ela achar associações, ela vai achar associações espúrias, que alguma pode estar escondida, que é o que a gente chama de hiding data. Eu posso achar associação, quando eu tenho um data lake muito grande, eu posso achar uma associação que eu nunca vi na vida porque é muito rara, ou porque ela passou desapercebido durante toda essa evolução. Então, eu preciso das duas formas. O aprendizado de máquina não supervisionado, para ele me achar coisas que eu nunca vi, e precisa do supervisionado para eu melhorar aquilo que eu sei que existe, para melhorar a minha acurácia, a minha sensibilidade e a minha especificidade. E aí eu consigo chegar na melhor coisa do mundo. Então, são as duas coisas juntas. Eu sou estatística de formação, e a brincadeira que a gente fala é que, se a gente torturar bastante os números, eles dizem qualquer coisa. Então, precisa... A história, vocês já viram, né? Uma pessoa... adoçante deixa as pessoas engordarem. Por quê? Porque 90% quem toma adoçante é uma pessoa mais gordinha. E a gente sabe que é o contrário. Então, tem que ter uma análise crítica antes de você soltar os dados. O Instagram é cheio dessas associações, viu? É uma maravilha. Agora,
Bom dia, obrigada pelo excelente painel. Vou puxar a sardinha um pouquinho, a brasa para mim a sardinha um pouquinho, que é blockchain, tá? Falando um pouco de dados, eu acho interessante a gente trazer essa questão aí de você pegar esses data lakes, fazer uma análise, né, e tirar resultados. Mas tem um dado aí que vai bater um pouco na sensibilidade de dados, né, que é quando a dado diz respeito a mim, né? Então, o que é interessante é como a gente pode usar os dados a favor do paciente, porque o tempo todo a gente está falando aqui no aprendizado de máquina, a gente está falando de várias hipóteses aqui, né? Mas o paciente tem que estar no centro do processo, e isso eu acho que é uma coisa importante, porque a gente está falando como se a medicina estivesse resolvendo vários problemas, todo mundo está resolvendo problema. Cara, meu amigo, mas eu sou o paciente, eu preciso ter o meu problema resolvido, e mais do que isso, eu preciso ter o meu conceito de saúde e não de doença. Tá? Então, como vocês estão vendo hoje o paciente nesse centro, havendo uma possibilidade dele carregar consigo o seu prontuário médico, porque, às vezes, de nada adianta você ter todas essas informações e o prontuário médico do paciente não está disponível. Tá? Eu estou falando isso porque antes da pandemia eu desenvolvi a primeira plataforma blockchain da saúde, onde o paciente estava no centro, e ninguém quis investir nisso, porque as empresas entendiam que o silo informacional deles era mais importante do que o paciente. E hoje, num ambiente de colaborativo, é necessário que o paciente esteja no centro dessa operação, para que todos os silos de saúde possam se conversar, não para saber quem é aquele paciente, mas para obter os metadados daquele paciente, para você conseguir pegar o seu retorno. Então, como é que vocês estão fazendo isso? Vamos lá, Luzia. Pacientemente. É Dr. House, né? Quem nunca assistiu? Todo mundo mente. Quem nunca mentiu para o médico? A gente tá. Desculpa seu nome? Valéria, eu sou Luzia Valéria. A gente estava discutindo isso antes de entrar. Veja, do ponto de vista de tecnologia, como a gente falou no início, tecnologia está aí há um tempão. Então, não é um problema de tecnologia. E é exatamente onde você esbarrou. Existem interesses diferentes nas cadeias. Existem visões que enfim, unidade X, seja laboratório, hospital, operadora de saúde, eu vou fazer a coisa acontecer. E a beleza, na nossa visão, é o contrário, né? É o que aconteceu quando a gente derrubou todos os dados de todo mundo. Quando eu vejo o todo, é aqui que eu estou colocando muito mais inteligência. Colocando o paciente no centro, leia-se, se eu vou no laboratório A, se eu vou no hospital B, se eu fiz a academia não sei o quê, se o meu restaurante eu como não sei aonde, se eu tiver essas informações todas agrupadas, e não vamos nem expandir para outras coisas que não saúde, isso vem ao encontro de um paciente melhor como prevenção, como saúde e não doença. Infelizmente, a gente ainda não vê esse tipo de coisa acontecendo. Não sei se vocês sabem, no caso do SUS, hoje é obrigatório a qualquer doença considerada doença pública, leia-se Covid, doenças sexualmente transmissíveis, etc., tudo é diariamente entregue ao SUS, com nome, sobrenome, nada de anonimização. Ou seja, o prontuário individual para essas doenças existem. Não importa onde eu fiz o exame, não importa que hospital eu fui, cada instituição é obrigada a reportar essas doenças para terem políticas de saúde pública gerais. Então, você veja, existe processo, existe sistema para um determinado conjunto de doenças. Entre aspas, era expandir isso para todas as demais, você tem um prontuário único. Por que não acontece? Aí o Cris vai dizer. Essa é uma coisa que a gente estava discutindo, faz todo sentido, a gente super apoia isso, o problema são as vontades políticas para a gente conseguir isso. O que a gente acredita muito, né? O que é o grande problema, por exemplo, do chat GPT? Que ele vai fazendo estatisticamente, e quando você joga uma pergunta, ele começa a achar aí ele vai procurar estatisticamente, vem depois o que vem estatisticamente depois, vez, e aí ele vai construindo uma história de dados da internet. São dados sem curadoria. A questão aí é essa. Eu acredito muito que uma comunidade de blockchain, a gente possa ter dados ali que vão ser muito importantes e a gente pode fazer todos esses dados. O problema é que a gente vai precisar de ter um super sensor, alguém que olhe para esses dados e olhe, que é uma coisa que bate contra a internet 3.0. Mas a gente precisa ter curadoria, porque saúde
Se errar, morre. E aí, não morre quem fez quem está participando da rede, morre o paciente. Então, se a sua preocupação é o paciente em primeiro lugar, a gente tem que ter um olhar para esse paciente que é um olhar de responsabilidade. Então, a gente precisa criar mecanismos que ainda não existem. Mas faz todo sentido que, por exemplo, os seus dados fiquem anonimizados, eles fiquem em rede, e que você possa acessá-lo de qualquer lugar, e que você possa levá-lo para todos os médicos, e que os médicos que você permitir o acesso aos seus dados possam ver os seus dados, para que eles não repitam exames desnecessariamente, e que não aumentem o seu custo em saúde para o Estado e para você. Então, tudo o que você está falando, a gente super acredita, falta vontade política. Ainda assim vai depender da vontade mas política. Quem é que entrega os dados? Esse que é o problema. Se não tiver uma imposição... Isso. Eu tenho todos os dados espalhadinhos. Isso a gente chama de dados off-chain. Isso. Tá? Cada um no seu silo informacional. Perfeito. O paciente ele funciona como um elo de ligação. Sim. Então, não necessariamente eu tenho que tirar o dado de lá. Pode continuar tendo seu dado, não tem problema nenhum. A única coisa que você consegue viabilizar uma acurácia maior quando você vai dar um diagnóstico para esse paciente, por exemplo. Ou eu consigo, digamos, os planos de saúde, se o paciente autorizar meu plano de saúde, pode ser legal para mim. Eu posso beneficiar os planos de saúde porque eu vou reduzir o meu custo, porque na hora de eu fazer a análise da sinistralidade, numa possível sinistralidade, eu não vou pegar no bolo, vou conseguir ter uma acurácia maior nessa análise de plano de saúde. Enfim, dá para você fazer isso on e off-chain. Não, dá, mas aí é o trabalho do paciente de carregar os dados dele. Não, esse é o trabalho do sistema funcionando para o paciente. O paciente ele só leva a carteira dele de saúde para onde Depois ele a gente quiser. conversa, Tá porque bom. a menos que eu faça um robô para ir buscar o dado, ou eu subo os dados. Mas aí a pode gente fazer conversa. isso. Tá bom. Eu vou aproveitar a sua provocação para fechar o nosso painel, dizendo o seguinte: já passou, menina, passou muito rápido, né? Ainda foi ótimo. Eu entendo que isso que você está falando, a gente vai na primeira pergunta que você falou. Essa pergunta a Ju vai fazer: por que demora tanto para a gente chegar no ponto de utilizar algumas tecnologias, né? E o blockchain não é diferente. Porque a gente precisa de um processo de maturação, né, das coisas que estão acontecendo. Existe um planejamento de desenvolvimento dessas tecnologias ou de aplicação dessas tecnologias no Brasil, com o plano, né, de saúde digital até 2028, que são estratégias. As organizações estão se movimentando para isso. A gente vê um movimento de cooperação entre algumas empresas de saúde para tentar chegar nesse ponto. E a gente tem um movimento que é o que a gente estava conversando mais cedo, que a gente está falando aqui das instituições, dos profissionais, mas também dos pacientes. Do paciente também entender isso e começar a entrar, né, dentro dessa discussão. Pena que não deu tempo de fazer todas as minhas perguntas, porque eu queria chegar ao ponto das doenças crônicas, que a gente falou hoje, né, que são as doenças que mais afastam, que mais matam adultos jovens em idade economicamente ativa, que é um problema mundial, e como que essas tecnologias poderiam ajudar, inclusive, no conceito aí do blockchain, para a gente conseguir apoiar esses indivíduos. Mas acho que isso pode ser uma conversa paralela depois. Uma segunda rodada depois. Exatamente. Agora, só falando, né? A gente sempre fala tanta coisa do nosso país. O SUS, gente, é muito bom, muito bom. Para quem teve a infelicidade de estar na Europa, Estados Unidos, tentar ser tratado, a gente vê a diferença. Então, com todos os nossos problemas e tudo, acho que a gente tem que tirar o chapéu, porque a nossa saúde comparativamente é muito boa, pode demorar, etc., mas é de alto nível. Eu tenho até amigos médicos, não sei se o Cris fala, se você tiver um acidente na rua muito grave, no caso de São Paulo, fala, vai para o HC, não vai para o Einstein, não vai para o CIR, vai para o HC, que é lá que você vai resolver. Hospital Escola. É isso aí. Gente, muito obrigada. Poderia ter mais um tempo, mas tudo bem. Obrigada pela participação, foi excelente. Obrigada, Cris, obrigada, Luzia, tá bom?
Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.